Bom, pessoal, para facilitar o nosso estudo aqui da região da ATM, da articulação temporomandibular, eu trouxe uma imagem primeiramente convencional, onde aqui eu tenho uma colimação centralizada na articulação temporomandibular, e nós vamos ver justamente um pouquinho da anatomia relacionada a esse espaço articular, ok? Então, vamos começar aqui pelo nosso ponto de referência em raio-x convencional, que é o nosso meato acústico externo, fica nessa região, faz parte do nosso osso temporal, tá? Posteriormente, eu vou ter as células aéreas do mastoide. Toda essa região que eu tenho, que você vê em tom mais negativo e mais escuro, são as células aéreas do mastoide. Isso aqui é uma quantidade de ar que você tem dentro dessa região, com o intuito de deixar o crânio um pouquinho mais leve. Então, eu tenho aqui o processo mastoide, que faz toda essa curvatura aqui, ó. O processo do mastoide é palpável no seu crânio, fica logo abaixo do seu arcabouço auricular, tá? Processo mastoide. E nós vemos então depois, mais anteriormente, a região da mandíbula. Parte de baixo eu vou ter o ramo da mandíbula, subindo o colo da mandíbula, o côndilo da mandíbula e a articulação temporomandibular. Meio centímetro mais à frente eu já vou poder visualizar o tubérculo articular e também a incisura mandibular, a cisura da mandíbula. Então essa imagem é uma imagem muito realizada no raio-x convencional e nos dá uma qualidade boa referente àquilo que nós queremos visualizar da articulação temporomandibular. Só nessa imagem, isso aqui é uma articulação sadia, né? Dá para perceber que tem que existir uma separação entre uma estrutura óssea e a movimentação mandibular, tá? Na tomografia computadorizada, eu vou ter outros cortes referentes à articulação temporomandibular. Tá? Então eu tenho aqui uma série axial de crânio, crânio caudal, ou seja, os cortes são feitos de cima para baixo. Aqui eu tenho parte da orelha, arcabouço acústico. Eu vou ter aqui o meato acústico externo e vou ter a caixa timpânica. Caixa timpânica na região onde eu tenho os ossículos da audição, né? Martelo, bigorna e estribo. Aquelas células aéreas do mastoide, onde elas foram aparecer nesse corte axial? Então eu tenho aqui células aéreas do mastoide e a sutura occipitomastoidínea ou occipitomastoidiana, que fica na região do osso occipital, justamente bem abaixo do seu processo mastoide, tá? Então, o forame jugular já aparece aqui e eu vou conseguir ver aqui o osso zigomático juntamente com a sua sutura esfenozigomática e a asa maior do esfenoide, ok? Olha aqui, ó, fossa mandibular, logo abaixo. Então, é uma região que está muito próxima ao seu arcabouço auricular, seu arcabouço auditivo, ó. Tá? Então fica muito próximo a essa região. Quando a pessoa tem um desgaste aqui, evidentemente que o processo dela na mastigação, ela vai além de sentir dor, ela vai sentir o deslocamento da mandíbula. Se eu fizer um corte um pouquinho mais acima, continuo vendo as células aéreas do mastoide, mas a minha área do interesse já começa a surgir aqui, ó. Côndilo da mandíbula, fossa mandibular e logo posteriormente o forame redondo menor. Então é uma região muito sensível, né? Toda essa parte aqui é a parte facial. Então eu vou ter aqui o clivo e logo depois vou ter os seios esfenoidais e daí por diante. Se eu mudar esse corte, tá? Fazer aqui um corte coronal na região da mandíbula, na região do ATM, eu vou conseguir visualizar aqui a asa maior do esfenoide, o forame oval e justamente o osso temporal da escama horizontal. Sutura escamosa, né? Lá na parte do meu temporal. Vou subir mais um corte. Olha aqui. Côndilo da mandíbula. Mandíbula, o colo da mandíbula. E aqui está a fossa mandibular. Tá? Então esse espaço aqui é onde geralmente ocorre o desgaste nessa região. Ó.
articulação temporomandibular, a ATM. Tá? Vamos dar uma melhorada nessa imagem? Vamos fazer uma reconstrução volumétrica. Reconstrução de volume é uma vista posterior em VR. Eu tenho toda uma estrutura da asa maior do esfenoide e eu vou subir alguns cortes para nós termos uma ideia de como fica a região da articulação temporomandibular. Olha lá aqui. Côndilo da mandíbula e a fossa mandibular, justamente no osso temporal, na parte escamosa. Ok? Vamos fazer mais um corte aqui, ó. Aí, ó. Fossa da mandíbula e articulação temporomandibular, a nossa ATM. Vou mudar novamente esse nosso corte, vou pegar uma vista inferior, tá? Uma vista inferior, eu vejo aqui o ramo da mandíbula, juntamente com o processo coronoide, e eu vou subir esses cortes. A imagem agora é axial, caudal cranial, ou seja, é inferior-superior, de baixo para cima. A mandíbula, o colo da mandíbula, côndilo da mandíbula, juntamente próximo ao forame redondo e a fossa mandibular. Côndilo da mandíbula e fossa mandibular nessa região. E o osso temporal na sua parte timpânica. Então, é justamente essa a porção que é a nossa área de interesse quando nós falamos de articulação temporomandibular. Evidentemente que eu vou ver outras estruturas, só que se nós formos falar de todas as estruturas visualizadas dentro desse exame, nós vamos ficar aqui, na verdade, não 2 dias, mas 30 dias falando só referente a pontos anatômicos em ATM. Tá? E aqui as células aéreas do mastoide. Então a reconstrução 3D, a volumétrica, ela te ajuda bastante naquilo que é o mais próximo do real, daquilo que foi analisado pelo equipamento de tomografia computadorizada. Beleza? Bom, continuando aqui, nós temos aqui agora uma imagem tomográfica. Essa imagem é de um paciente homem, masculino, 72 anos de idade. Ele fez um exame contrastado justamente utilizando o contraste UltraVist, com 90 ml de meio de contraste, numa velocidade de 2 ml por segundo. Ok? Então eu tenho aqui uma imagem mais basilar, eu vou voltar algumas imagens aqui só para nós termos uma ideia. Então eu tenho uma imagem mais basilar, eu consigo visualizar a minha vértebra cervical, o corpo da minha vértebra, e aqui eu vejo as artérias vertebrais surgindo aqui na parte basilar do crânio. Como se trata de uma primeira vértebra cervical, uma das primeiras vértebras cervicais, ela tem a sua característica própria. Aqui, por exemplo, eu vejo um processo espinhoso se iniciando nesse corte, que ele é bifurcado, ou seja, é um processo espinhoso bífido. Então, ele tem uma pontinha aqui, uma pontinha aqui, se diferenciando das demais vértebras da coluna cervical. Subindo mais acima, temos outra vértebra cervical, evidentemente. Aqui eu já vejo o canal medular e a parte posterior. Nós estamos começando de baixo para cima, tá? Então a imagem ele está se posicionando inferior-superior. Quanto mais eu subir, mais estruturas eu vou ver referentes à parte basilar do crânio. Aqui eu já vejo a minha estrutura de interesse, olha o que eu tenho aqui, o ramo da minha mandíbula. Tá? Então eu começo a acompanhar o ramo da mandíbula nas próximas imagens, até que nós cheguemos lá no côndilo mandibular, na parte basal do crânio, onde fica a minha articulação temporomandibular. Então vamos lá, ó, acompanhando aqui o ramo da minha mandíbula, músculo masseter, né? Músculo ptericóide medial aqui do outro lado. Continuamos subindo, ramo da mandíbula, músculo masseter, forame mandibular. O pessoal que trabalha na odontologia sabe muito bem para que serve esse forame aqui, justamente na parte da anestesiologia, né? Ramo da mandíbula, e eu já tenho aqui na parte posterior as carótidas, que ficam bem na base do crânio. Então eu tenho a artéria carótida externa e tenho a veia retromandibular aqui. Tá? Os processos mastoides, como nós vimos no raio-x convencional, ficam posteriormente.
mandíbula em seu ramo, continuamos fazendo o segmento para a parte superior, e aqui nós temos o que? O colo mandibular, juntamente com o processo coronoide, que está aqui, ó. Então está aqui, ó, o colo mandibular, processo coronoide, e finalmente nós chegamos aí ao côndilo da mandíbula, justamente onde há aquele espaço articular entre a mandíbula e a face basilar do crânio. Ok? Aqui nós já temos a parte do côndilo da mandíbula já dentro do seu espaço mandibular. Tá? Depois disso eu vou ter a caixa timpânica, né, que se divide em orelha externa, média e interna. Ok, pessoal? Então dá para saber que eu consigo ter mais detalhes de uma imagem em tomografia do que no raio-x convencional, mas tanto uma quanto a outra, tendo qualidade de imagem, eu consigo ter base para um diagnóstico. Beleza? Bom, pessoal, continuando aqui no nosso comparativo, a tomografia ela tem uma ferramenta que eu posso transformar essa imagem tomográfica em uma imagem em 3 dimensões. Então eu tenho aqui um VR sagital, né, uma vista esquerda, da esquerda para a direita, ou lateral, no caso, da esquerda para a direita, onde nós podemos ver alguns pontos topográficos e nós vamos fazer agora o estudo até chegar à região da ATM. Ok? Para quem não conhece, eu tenho aqui, ó, a hélice, o que nós chamamos de orelha, na verdade se chama na área da saúde de arcabouço auricular, né? Nosso arcabouço acústico, e nós temos aqui a hélice. Evidentemente que se eu tenho hélice, eu vou ter uma antihélice, que é essa curvatura menor que você tem aí na região do seu arcabouço acústico. Antitrago, trago e o nosso meato acústico externo. Ok? Vamos continuar fazendo o corte. Aqui eu tenho um outro corte que eu simplesmente estou tirando o arcabouço e começo a ver as primeiras partes das estruturas anatômicas mais densas. Então eu vou ter aqui o meu osso temporal, que nós vimos anteriormente naquela imagem axial e no raio-x convencional, naquela mesma imagem em perfil. O meu meato acústico externo, e aqui eu tenho artéria e veia temporal superficial. Mais abaixo, a minha glândula parótida já começa a aparecer. A partir dessa imagem, eu já começo a ver um pouco mais de estruturas internas e evidentemente que a minha estrutura de interesse vai aparecer a partir de um determinado ponto, que é justamente esse aqui, onde eu pego a parte óssea. Eu tenho o arco do zigomático, o osso temporal da escama horizontal e o tubérculo articular. Meu osso temporal, né? Nós temos um processo nessa região chamado processo zigomático do osso temporal, que vai formar justamente o meu arco zigomático. Aqui eu já consigo ver o côndilo da minha mandíbula. Tá? Então, esse espaço aqui já é considerado justamente a ATM, articulação temporomandibular. Fazendo mais um corte, eu consigo ver aqui o côndilo da mandíbula ainda, e aqui sim, ó, articulação temporomandibular, a minha ATM. É justamente nessa região que nós sofremos o desgaste. Algumas pessoas têm tendência a ter esse desgaste. Eu não sei se aqui na cidade é assim, mas geralmente nos hospitais dos grandes centros, a maioria das pessoas que procuram um médico referente a esse tipo de patologia são as mulheres, tá? Tem problema na articulação temporomandibular. Olha lá a articulação, processo zigomático do temporal continua aqui e aqui o côndilo da minha mandíbula. Quanto mais eu aprofundo o corte, quero lembrar que o corte é uma vista da esquerda para a direita, né? Eu consigo visualizar mais detalhes da região da ATM. Olha o que apareceu agora, o colo da mandíbula, e aqui eu já tenho pontuando o ramo da mandíbula e o ângulo da mandíbula. Esse ângulo da mandíbula, em algumas literaturas também você vai encontrar
como gônio mandibular. Okay? Depois disso, eu vou perdendo a estrutura, porque o corte já foi feito muito adentro do crânio do paciente e a articulação temporomandibular vai acabar se perdendo nessa região aqui. Começo a ver o osso temporal na parte escamosa horizontal. E aqui nós já não temos mais o ângulo da mandíbula. Essa reconstrução 3D ela é bem favorável, porque ela te mostra uma série de estruturas que, a grosso modo, no corte axial você não conseguiria visualizar, nem no axial, nem no sagital, mas essa reconstrução facilita e dá a opção de você ver muito mais detalhes em relação àquilo que você precisa analisar dentro da sua imagem radiográfica. Ok?